Muito bem, então, pessoal, estamos aí para nossa aula 4 do nosso curso de mecânica, tá? Na aula anterior, a aula 3, a gente viu o impulso de uma força e a quantidade de movimento de um corpo, tá? Hoje, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje é começamos hoje, é a lei fundamental dos movimentos, também chamada de segunda lei de Newton, tá? Isso é o que será os nossos trabalhos da nossa aula de hoje, então. Muito bem, vamos lá para o nosso material. Vamos estudar, então, o nosso material. Vejamos lá. Lei fundamental dos movimentos, ou segunda lei de Newton, mais conhecida como segunda lei de Newton, tá? Eu vou começar aqui com um videozinho para a gente iniciar o estudo, então, desta unidade, dessa aula. Epa, falhou. Vamos de novo. Movimento. Ele acontece e é uma parte fundamental do nosso dia a dia. Grande parte das invenções da humanidade se resumem a mover um objeto de um lugar para o outro de forma correta. Não é surpresa que a pergunta como o movimento funciona é uma das questões mais antigas da ciência e da filosofia. E tem uma rica história que nos ensina não somente física, mas também nos mostra como o pensamento e conhecimento da humanidade evoluiu ao longo de milênios. Muito bem. O videozinho é para despertar, né, a curiosidade e a percepção de vocês sobre a importância do movimento dos corpos, né? Desde os primórdios até hoje em dia, né? Esse é um estudo muito importante de como se dá o movimento dos corpos, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, né? Observem, né, a variação da quantidade de movimento de um corpo, que foi o que a gente estudou na aula passada, né, ela ocorre sempre em situações onde há uma variação na velocidade do corpo. Então, se variar a velocidade do corpo, haverá uma variação na quantidade de movimento desse corpo. Tá? E esta variação da quantidade de movimento, ela pode se dar de duas formas, seja no seu módulo, na sua intensidade, aumentando ou diminuindo, ou simplesmente na sua direção, tá? Essa mudança, ela só ocorre durante o tempo em que o corpo estiver sujeito à ação de uma força, tá? Para variar a quantidade de movimento, seja em módulo ou em direção, deverá atuar sobre o corpo uma força, né? Que foi o que a gente viu na aula passada, gerando um impulso. Pois bem, é fundamental também observar, né, que a variação da quantidade de movimento em função da aplicação da força também vai depender do quê? Do intervalo de tempo em que esta força estiver atuando sobre o corpo, tá? Ou seja, podemos observar que a força será igual à variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. E aqui, novamente, fundamental que a gente observe a questão das unidades, tá? A força será Newton, ou o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá? O ΔQ, que é a nossa variação da quantidade de movimento, é o quilograma vezes metro por segundo, e o intervalo de tempo tem que ser dado em segundos, tá, gente? Muito importante as unidades, nunca esquecer das unidades, tá? Seguindo, bom, qual a relação, então, entre impulso e quantidade de movimento, né? Vejam, para um mesmo objeto de mesma massa, porque os objetos podem perder massa ao longo do processo, mas nos nossos estudos aqui a gente vai manter a massa constante, tá? Então, para um mesmo objeto que mantém a massa constante, quanto maior for o intervalo de tempo em que a força estiver aplicada sobre este corpo, maior será a variação da quantidade de movimento dele, tá? E vice-versa. Se diminuirmos o tempo de aplicação da força, diminuirá a variação da quantidade de movimento, tá? Da mesma forma, para uma mesma variação de quantidade de movimento, se nós quisermos manter a variação de quantidade de movimento constante, tá? Se aplicarmos uma força de maior intensidade, esta força por um intervalo de tempo menor, tá?
Se quisermos variar a mesma quantidade de movimento, mas aplicarmos uma força menor, significa que teremos que aplicar esta força por um intervalo de tempo maior. Desta forma, nós vamos ter o quê? Que o produto força vezes intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? Bom, e aí é uma coisa importante, né? Se nós lembrarmos que o produto força vezes intervalo de tempo é o que a gente chamou de impulso na aula passada, teremos então, né, que o impulso produzido por uma força aplicada em um objeto corresponde exatamente à variação da sua quantidade de movimento. Né? Então, força vezes intervalo de tempo é o impulso. Portanto, o impulso será igual à variação da quantidade de movimento. E esta é uma grandeza, uma relação muito importante, né? Muito importante mesmo. Tá? Muito bem, vamos lá. Exemplo 1. Como é que fica então? Observe. Numa partida de beisebol, a bola de massa 150 gramas chega perto do rebatedor com uma velocidade de módulo V1 30 metros por segundo. Logo após a rebatida, a velocidade da bola tem módulo V2 50 metros por segundo, na mesma direção, porém em sentido contrário. Ver o vídeo abaixo, já vou mostrar para vocês. Determine, a letra A pede, qual é a variação da quantidade de movimento da bola. Letra B, qual é o módulo do impulso aplicado sobre a bola pelo rebatedor com o seu bastão. Né? E letra C, a força aplicada pelo rebatedor na bola, considerando-se então que o tempo de contato entre o bastão e a bola foi de apenas 2 milésimos de segundo, né? 0,002 segundos. Tá? Então, vamos ao vídeo para entender visualmente o que o problema está pedindo. Tá? O que nós temos é isso aqui. Ó. Observem o vídeo. Muito bem, então, o que o vídeo mostrou para nós? Mostrou o arremessador arremessando a bola, que vai numa velocidade de 30 metros por segundo, e o rebatedor rebatendo a bola na mesma direção, porém em sentido contrário, de maneira que a bola volta em direção ao arremessador. Né? E para a felicidade do nosso arremessador aqui do problema, ele consegue pegar a bola, né, diretamente rebatida, tá? Então, vejamos novamente o vídeo para ver esse detalhe. Vejam como o rebatedor chega a se assustar com a bola retornando na sua direção, né? Então, ele teve a felicidade de conseguir segurar a bola firmemente nessa rebatida de maneira direta, tá? Vamos aos dados do problema, então. Quais são os dados que esse problema nos fornece? Olha o que nós temos ali, ó. O problema nos forneceu a massa da bola, 150 gramas, tá? Precisa se transformar a massa para quilograma. Como transforma? 1 quilograma, 1.000 gramas. Então, você vai dividir a massa que está em gramas por 1.000. Tá? Então, isso vai ficar igual a 0,15 quilogramas. As velocidades, tanto na ida como na volta, tanto lançada pelo arremessador como rebatida, né, já estão em metros por segundo, não precisa fazer transformação. Lembrando que, se a velocidade estiver em quilômetros por hora, divide-se por 3,6 para transformar para metros por segundo. Tá? O intervalo de tempo de contato entre o bastão e a bola está já em unidade correta, segundo, né? 2 milésimos de segundo. A letra A pede qual a variação da quantidade de movimento da bola, qual é o valor de ΔQ. A letra B pede o impulso aplicado sobre a bola, que é o I. E a letra C pede qual é o valor da força aplicada pelo rebatedor na bola, por meio do bastão, né? Do bastão de beisebol. Muito bem, vamos lá então. Resolvendo então o nosso exemplo 1 aí. Tá? Letra A, a primeira coisa que ele pede é o quê? A variação da quantidade de movimento da bola. E aqui é necessário que se faça uma observação. Como o sentido da bola inverte depois da rebatida, então se a bola está indo
e na ida a gente considera que a velocidade é positiva, como na volta ela vai em sentido oposto, então o sinal tem que ser negativo na rebatida, certo? O sinal da velocidade tem que ser negativo, e isso é um detalhe muito importante. Se você não inverter esse sinal, a sua resposta dará consideravelmente diferente e errada, tá? Então, temos os dados ali novamente destacados, tá? Como vamos fazer, então, o cálculo na letra A da variação da quantidade de movimento? Lembre-se, né? Sempre a variação, o delta, é a quantidade final menos a quantidade inicial daquela grandeza ali representada. Então, o nosso delta Q é o Q final menos o Q inicial. Quem será o Q final? A quantidade de movimento final do corpo, portanto, a massa vezes a velocidade 2, menos a quantidade inicial, que é a massa vezes a velocidade 1, tá? Então, muito bem, a velocidade 2 é quando a bola retorna, só que no retorno ela tem a sua velocidade negativa, então a massa da bola 0,15 vezes a velocidade 2, que será negativa, menos 50, menos da operação matemática ΔQ, né, que é F menos QI, então menos a massa da bola 0,15 vezes a velocidade 1, como é na ida é positivo, 30 positivo, tá? Fazendo o produto 0,15 vezes 50, né, vezes menos 50, perdão, eu vou obter como resposta menos 7,5. Resolvendo o produto menos 0,15 vezes 30, eu vou obter como resposta menos 4,5. E aí, como eu tenho dois números negativos, eu conservo o sinal e somo os números. Então, menos 7,5 com menos 4,5, menos 12 unidade da variação da quantidade de movimento, quilograma metros por segundo. Então, o nosso ΔQ é negativo, menos 12 quilograma metro por segundo ao quadrado. Professor, por que o ΔQ deu negativo? Porque houve uma inversão no sentido da velocidade da bola, né? Ela ia num sentido, quando rebatida, inverteu o sentido. Por isso que, neste caso, o ΔQ é negativo. Tá? Muito bem. B. A letra B deste problema pede qual é o módulo do impulso aplicado sobre a bola. Bom, aí vale o que nós acabamos de estudar, né? Que a variação da quantidade de movimento de um corpo, ele corresponde exatamente igual a quem? Igual ao impulso de uma força aplicada sobre esse corpo, tá? Portanto, o ΔQ será exatamente igual ao I, ao impulso. Neste caso, então, como ele quer saber o módulo do impulso, tá? O módulo até vai ficar sem o sinal negativo, tá? Então, o impulso, vetorialmente, menos 12 newton vezes segundo. Como ele quer o módulo, tá? Então, nós vamos ter 12 newton vezes segundo positivo, tá? Então, o módulo desconsidera o sinal que está ali apresentado. Perfeito? Muito bem. E na letra C, a letra C pede então para se calcular qual a força aplicada pelo rebatedor na bola, considerando-se que o tempo de contato entre o bastão e a bola foi de apenas 0,002 segundos, 2 milésimos de segundo. Então, para se calcular o tempo de contato, a gente vai recorrer à equação do impulso, né? O impulso será a força vezes o intervalo de tempo. O impulso que foi calculado na letra B, né? Então, 12 newton vezes segundos será igual à força vezes o intervalo de tempo, 0,002 segundos. Observem, como eu quero calcular a força, o 0,002 que está multiplicando passará para o outro lado com a operação matemática inversa da multiplicação. Portanto, ele passa dividindo, ele passa no denominador. Então, nós vamos ficar com 12 dividido por 0,002, igual ao valor da nossa força F. Neste caso, a nossa força F, então, terá um valor de 6.000 newtons, tá? 6.000 newtons como resposta, ok? Então, isso, gente, é engraçado, né? A gente volta e meia vê exemplos, um carro colidiu e o passageiro do banco de trás estava sem cinto, foi arremessado para frente,
né, com o peso de um elefante, né? Então, observem, se aqui nós trabalharmos a ideia desse sentido de peso, né, esta força aplicada pelo rebatedor na bola, de 6.000 newtons, corresponde ao que seria o peso de um corpo de 600 quilogramas. Tá? 600 quilogramas batendo ali na bola, certo? Muito bem, a força-peso de um corpo de 600 quilogramas. Vamos lá, dando sequência então, tá? Com isso, a gente finaliza aqui a questão do estudo da Lei Fundamental dos Movimentos, segundo a Lei de Newton, né? E vocês ficarão com 3 exercícios para resolver, tá? No mesmo esquema de sempre. Resolve o exercício, posta no Classroom, nosso dia e horário marcado para as dúvidas, tá? Como de costume, certo? E aqui estão, então, os 3 exercícios com o gabarito que vocês resolverão, tá? Muito bem. Voltamos, então, aqui para a nossa finalização da nossa aula. A aula de hoje sobre a Lei Fundamental dos Movimentos, né? O início daquilo que a gente chama de segunda Lei de Newton. Bom, muito bem. Para fechar, novamente, retornamos aqui com o nosso sonzinho, nossa musiquinha. Muito bem, pessoal. Seguimos na luta, né? Seguimos na luta, tá? Bom trabalho para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Abração, tudo de bom, gente. Valeu!